Olá, então nós temos a alegria de ter sua audiência aqui nesse videocast, no nosso primeiro episódio. Nós temos a alegria de convidar para estar aqui conosco Sua Eminência Kantak Rinpoche, que veio do norte da Índia, da região de Ladakh, e está aqui para um papo conosco para a gente conhecer esse grande mestre que está pela segunda vez no Brasil, né? Olá, Rinpoche, tudo bem? Olá, olá, Detardini. Achei assim, tudo bem por aqui. Rinpoche, conte para nós, por favor, um pouquinho de como que é a infância de um jovem na Índia. Como que você nasceu no norte da Índia, na região de Ladakh, não é isso? Reda, ngarangi ta chigi tangbo kongmadi lagurwa. Kongmadi tene peyni re, tene ta peyni chene, tene chisu lada la peba re, ten lada rangla tene gongpa dzogba re, tene ta ngarangi kesa dabudi, payu dabudi ta lada tikse lamni ta lungba yul chi yore tikse. Tene ta odini res ta nga tikse nirwa. Mare ta Como? koma di pyo niri. Tanda di nga lada nirwa. Ale, Tene pyo ni gemi maa gyabrwa. ale, Tene tsu chö pyo rwa lada la. ale, Tene lada la gongpa dzogbar he passed away in Ladakh. ale. And then I'm born in Ladakh. Imoshe di pa, yap, Ladakh re, Ladakh. Pala amala nija lada niri. ladanere. It's like this. My previous life, of course, he's from Tibet. He's from Tibet. And then after Tibet and China war, he ran away to India, and then he stayed in Ladakh for a few years. I think he passed away in age of 50. And then a few years back, and then I was born. And then in our tradition, in Buddhism tradition, we call it like reincarnation. Ranzo yangsi laya chigyore. Tene di tene ngarang la ngujin nangken di tene chigi His Holiness Dalai Lama res. Então, para ir bem do princípio, Rinpoche conta que na vida passada dele, era um mestre do Tibete, mas então com a situação da guerra, da invasão da China no Tibete, ele então migra para a Índia, migra para a região de Ladakh, no norte da Índia, nos Himalaias indianos. E por volta dos 50 anos de idade, então, ele faz a passagem. E alguns anos depois, então, Rinpoche nasce. E ele, então, é reconhecido como a reencarnação na tradição budista. Existe o conceito dessa reencarnação. Então, Sua Santidade, Dalai Lama, reconhece Rinpoche como a reencarnação desse mestre. Ele foi reconhecido com qual idade, Rinpoche? Você foi reconhecido com qual idade? Lo sumna shi parala ten ngujin chebare. Tene lo trukla tene nga His Holiness Gyalwang Drukpa Hemis Monastery la jail songs. Tene kongi kalup lamdun nangshin chene. Tene nga Darjeeling la. Tene lobjong janga chingba yins. Tangbo ta lobjong changsa tene lo truk ta dun dindichi la lobjong janga chingba res. E Rinpoche também só comentou ontem que a região dele no norte da Índia se chama Tikse, em Ladakh. A família dele dessa vida de lá. Então, respondendo a sua pergunta, aos 3, 4 anos ele foi reconhecido por Sua Santidade Dalai Lama. E aos 6 anos de idade, então, Sua Santidade Gyalon Drupa, no monastério de Hemis, no norte da Índia também, ele encontra Sua Santidade Gyalon Drupa e ele, então, pede a Rinpoche que ele estude, então, que ele vai estudar em Darjeeling, no monastério de Darjeeling, aos 6, 7 anos de idade. É a segunda vez que o Rinpoche vem ao Brasil, né? E qual a grande diferença que o Rinpoche observa dessas duas culturas, do norte da Índia, dos monastérios, com aqui no Brasil? Qual a grande diferença que o Rinpoche percebe de imediato? Chidang da lungpa rang soso la tene rikshung culture timo mayimba yore irwa. Tene chigi ta
gyagarla pe chemburi rikshung mangbo yore rwa Hindu yore tene nangba yore ta tene chigi mangbo pe mangbo yore tene da Brazil la yang korangi kechok tumo mayimba mixer ta nga mangbo yang droyo mare rwa explore mangbo cheyo mare ina yang ta ngarangzo ming test tuk rwa mi test tuk yore te kunzo ina yang tene chigi rikshung culture chö tenzo la tene tonang chenpo che tene chigi mi semba sangpo drabu mi semba sangpo che tene chigi mi gi shiga di pe yakbo tong song su Brazil gi. Então, cada país tem sua própria cultura, tem suas próprias qualidades especiais, tem suas próprias características. A Índia é um país muito grande, muito vasto, com várias culturas, várias tradições espirituais, hindus, budistas, várias tradições. Mas, quanto ao Brasil, então, as qualidades, as características do Brasil, na verdade eu não tive tanta oportunidade de explorar de maneira tão vasta, né? Mas o que eu pude observar, conhecendo algumas pessoas, conhecendo algumas tradições espirituais aqui, é que as pessoas têm um interesse assim grande pelo Dharma, e as pessoas têm um bom coração, são boas pessoas e que têm a personalidade das pessoas aqui, o caráter das pessoas me agradou muito, tem um caráter muito bom. Rinpoche, como foi seu treinamento? Você ficou quanto tempo em treinamento até que você fosse enviado para ensinar? E de quantas pessoas você cuida hoje lá no norte da Índia, na região de Ladakh? Quantos jovens estão sob seu cuidado? Tanga lo truk ne lobjong chebare lo truk ne rwa tene ngarang pama changma tene yug ne tharengbo ta Darjeeling la lobjong lo truk ne go chuk ne nga pelcher Darjeeling la lo chuksum chupshi jik lobjong chepai monastery nang la tene nganzo tanda ringbu chadugro tung chena. Então, primeiro ponto da resposta, o Ponche começa a estudar então com 6 anos de idade e ele então deixa seus pais para trás e vai a Darjeeling, que é uma terra bem distante de onde a sua família é, no norte da Índia. E então talvez ele tenha estudado por um período de tempo de 13 a 14 anos nesse monastério, em Darjeeling. Darjeeling la thangbu kakha ne chene gochu bares raba kakha ne chene gochu tenen chige ngarangzo rubba kargyu gi choga chalen yorwa choga peja dine mangpo tene lojin che gore tene mangpo che bare tene ngarangzo gomba nangla tene ta diktim yorwa tim e mangpo yore denzo sung gore tene daga nangshin tene ngarangzo cham yorwa cham karcham tene cham dang denzo changmala nyegi tene participate cheban yins. Então, primeiro de tudo, eu comecei estudando KKK, que é como os tibetanos chamam o aprendizado do alfabeto tibetano, da língua. E, da mesma forma, aprendi vários rituais, né, a maneira de performar os rituais da tradição de Drupa Kagyu. Da mesma forma, Drupa Kagyu ki choga mambo. Choga chalen pecha mambo lojin che bares. Da mesma forma, Rinpoche também memorizou vários textos, aprendeu e memorizou vários textos, vários ensinamentos. E também haviam várias regras no monastério que todos deviam manter, várias disciplinas que todos deviam manter no monastério. E também Rinpoche participou dos diversos rituais, aprendeu como fazer as danças ritualísticas, o cham. Todas essas atividades Rinpoche participava no monastério. E quantas pessoas estão sob o cuidado do Rinpoche atualmente? Ta tangbo di jela tangzo te sarma songba tene Darjeeling ne jela tene nga ta lobjong tes kongma segurwa tene di jangya gi chedu tene nga drugla Bhutan la rwa Bhutan la shedra tene lo gu tene pecha tabare tene nidong chonga la
tene nga drone sheda torim sheda di tene do sarsons. Então, só continuando a questão sobre o ensino, em Ponche, então, depois desse período em Darjeeling, ele foi pro outro nível, assim, por dizer, dos aprendizados monásticos. Isso aconteceu, então, numa Shedra, num colégio monástico no Butão, onde ele estudou durante 9 anos os diversos textos da filosofia budista. E isso, então, termina por volta de 2015. Tene nidong chudugla His Holiness Gyalwang Drukpa gi cycle gi padyatra chimbo chik nangbare Nepal ne chene gyagar che tene lada padu halam dawa sums chik manzu gi cycle yatra chebare ta zo di yang manzu cycle yatra di migyul rawa zo di manzu karere se labna environment di yapu yongya gi chedu taga nangshin manzu nyamdu cycle is 망체와 아니래 아니 쯤마 그러와 쯤마 숨겨지 요래 되네 나랑서 부 숨심마도 요 말에 되네 조 되네 나랑서 젠더 이퀄리티 시기도와 티드니 야 공펠 땅야기 된다라 되네 나랑서 저빌라미 His Holiness Gyalwang Drukpa obgelnang 되네 나양 the opportunity top songs 되네 어디 값수 되네 공경알라 responsibility rawa after the graduation responsibility tene chuma thangi gomba rawa tene chuma thang gomba nangla ta tanda thaba chungas tagi chungas yore tene dingyambo yang responsibility chembu chik tanda tene guru rinpoche ki ku pit yadang shibju cheba pit chik guru rinpoche ku chembu sangi rawa bronze ki tanda 샹심바 요레스 테네 니동 니슈 잡든라 테네 차리아기 레와인스. Então, em 2015, Sua Santidade Gyalwang Drukpa organizou uma padiatra, uma peregrinação, saindo do Nepal, passando pela Índia até Ladakh. Foi uma peregrinação, então, que durou 3 meses e foi uma cycle yatra, né? Foi de bicicleta. Então, durante esses 3 meses, foi feita essa yatra, essa peregrinação. E a principal motivação que Sua Santidade organizou essa peregrinação foi para promover consciência sobre o meio ambiente, para proteção do meio ambiente. E presente, então, nessa yatra foram 300 monjas, 300 bhikshunis do Nepal. E talvez tinham 3 ou 4 homens junto. Então, a Sua Santidade também promoveu essa yatra no sentido de trazer consciência e promover maior equalidade de gêneros, né? E então, durante essa época, eu consegui essa oportunidade, então, de participar dessa yatra com Sua Santidade, e ele, então, me deu a responsabilidade que eu deveria, então, cuidar do monastério de Chumatang. Lá, então, eu tenho, hoje em dia, eu cuido de aproximadamente uns 15 monges. E também ele me deu a responsabilidade de construir uma estátua grande de Guru Rinpoche, mais ou menos 140 Gyadang Shipshu, mais ou menos 140 pés de altura, uma estátua de bronze de Guru Rinpoche, e a expectativa é que nós terminemos em 2027 de construí-la. Rinpoche, desde que idade no Brasil nós associamos futebol a emoções aflitivas, né? Então aqui no Brasil nós gostamos mais de assistir futebol do que de jogar futebol, né? Quase todo mundo vai ter algum time que torce e tal. Como que um monge que treina nos aspectos de manter controle sobre a sua própria mente, como que lida com isso na hora que está torcendo para um time? Como que é isso? Temo tsedu kapsu nyo mongbadi yungre rwa kain senang aranzu tanda sangye yo mare rwa aranzu chik thaba inare migya inare changmala teni nyon mongba tang teni chik di sem di changmala yo res rwa ta shuk chechungi kebar yogire samgidu
Tene nganzo ina yang pena nga ina nga kangze polo pe gabore tene sosogi tim di topna samni samgidu tene sosogi magasa rwa enemy di pamna samgidu rwa di chik kare labgore ngaranzo nyonmong pe semjik yore dinangla nga gelgi semjik yore rwa ta ina yang kebre yomare rwa ina yang zo juk dila tangbo enjoy che ten juk dila yang o ngegi tes nyonmong pa chik kedu digmidu samsamda chik yang tende yang shargi dus tse mudi yapures pe yapures samgidus. Então, quanto a assistir futebol, a jogar futebol, todos nós temos emoções aflitivas. Todos nós temos esses tipos de emoções. A gente não se tornou Buda ainda. Nós não somos Budas ainda. Então, talvez seja mais uma questão de algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, mas todos nós ainda temos na nossa mente algum tipo de emoção aflitiva, algum tipo desse tipo de obscurecimento. Então, quando eu, por exemplo, vejo futebol, quando eu vejo o time que eu gosto, eu quero que o time ganhe. Eu quero que o time que eu não gosto, o time que eu estou jogando contra, perca. Então, esse tipo de emoção aflitiva, ela pode surgir. A gente pode ter um tipo de emoção aflitiva surgindo na mente quando a gente vê futebol, joga futebol, a gente pode sentir orgulho, ou seja lá o que for. Mas não tem problema. O principal ponto é, primeiro, a gente aproveitar, a gente desfrutar daquilo que a gente está fazendo e reconhecer se teve alguma emoção aflitiva vindo, se teve algum tipo de emoção aflitiva, nós reconhecermos que isso surgiu e pensar, isso não é muito bom, mas reconhecer isso é o principal, é o primeiro ponto. Aproveitar e reconhecer que a gente teve alguma emoção aflitiva. Rinpoche, quando uma pessoa no Ocidente, no Brasil, pensa no que ela vai trabalhar, então alguém decide ser médico, e aí ele tem uma jornada, ele tem um propósito, não? Porque eu quero ajudar a curar as pessoas quando elas estão doentes, e aquilo vai ser a jornada dela para o resto da vida adulta dela, ela vai, né, percorrer esse caminho. O que faz... o que leva uma pessoa a se tornar monge, né? Por que alguém deseja ser monge? Qual o trabalho que um monge vai ter? Kashi 충충급순이 저기 미셴라야 편도 제약이 삼로 충충니 깨기리 와 닝지기 셈 와 장축이 셈디 된 셴달라 되니 녀바 지금에 셴달라 편도 지기 냠베 삼바 된데 지기 돈이다 모티베이션 지기 제니 되니 낭주 장야 되니 지기 낭주 창마 탈 큐니 되니 셈제나 의수기 편도 제야 지기 편도 제고를 생산 되줄라 편도 제고를 세네 칸이 랍켄 망보요르디 이나야 의수 되니 락린 지긴 꼼보요르스 디인도 되니 지기 당가랑주 망체 망바상기기 루라 지기 의수 편도 되니 지긴데 망보요르스. Então, quanto a essa motivação de se tornar um monge, algumas pessoas desde pequenininhas, elas têm o tipo de motivação de querer beneficiar as pessoas, beneficiar os seres. E isso é por ter, desde pequenininha, ter uma mente compassiva, ter a mente da iluminação, possuir bodhicitta. Também tendo a motivação de não querer causar qualquer tipo de prejuízo aos outros seres, por menor que seja. Então, algumas pessoas então têm essa motivação de se tornar um monge, de praticar o Buda Dharma, para trazer esse benefício para os seres. Então, mas hoje em dia, quando a gente fala beneficiar os seres, muitas vezes isso é só da boca para fora. Eu vou beneficiar, vou ajudar as pessoas. Mas o que nós queremos e o que as pessoas, na tradição budista, o ideal, e o que muitas pessoas desde pequenas elas têm quando elas almejam se tornar monges e monjas, é trazer um benefício de fato para as pessoas, um benefício real, tangível para as pessoas. Então, essa é a motivação que no Buda Dharma, nos ensinamentos do Buda, muitos monges desde pequenos eles possuem.
Tene kashi yang chenpo chane yang nangche la zuken yang mangbo yores. Di kangre na ta chigi kamsum kurwa di nangla kawa la tana yang dungel kyang kyang tongorwa. Di indi tene chigi dungel dili taryagi tabdi tene tampi chue la du samni kashi yang lo chenpo chane yang tene chigi nangche la zui cheken yang mangbo yores. Além disso, também tem muitas pessoas que de adultas, depois de passar um tempo, elas também se voltam para a prática do Buda Dharma, elas também buscam, almejam essa prática. Isso se deve ao fato de que elas reconhecem que toda a existência do samsara, da existência cíclica, todos os 3 reinos, eles são somente sofrimento. Elas reconhecem isso e buscando o método para se libertar desse sofrimento, então, elas buscam o Buda Dharma. Então, tem muitas pessoas que depois, então, de se tornarem adultas ou depois de crescidas, elas buscam, então, o Buda Dharma por essa motivação. O Lama Lawan nos contou que você joga futebol muito bem, né? E você acha que a sua prática de meditação ajudou você na habilidade de jogar futebol? 중gur 땡땡다 알아서 곰반낭라 데킹기 밀라 지게 베 텐션 당 데네 스트레스 당 레가 망보여르와 먼저 데네 지기다 최시 제고레 데네 지기 민 네팔라 데네 로파 제고레 샵덴 제고레 다가나신 곰바기 컨스트럭션 제고레 다가나신 데네 부구 잡아 충충 여러와 tene kunzo tagore pe lega mangbo yore ta lega chikbo chedena mitse di kale chenbo yore ten indu tene zamzam tene ta takpa da tuzu topgi mara zamzam tene nganzo tuzu topdi tene pugu dinsu nyamdo zemo zena gangze polo zena tene chigi semla shide da tene chigi kibu da tene chigi pendo dende chenbo yongudos 차송 때야고 차송 하나도 찍다 곰 잡나래 되네 지기 가든 기줄 추 가리 제바 있나요 되네 지기 하나도 셈바디 좀곰 제도 값수 셈바디 약보 진 네트버지 거봐 곰 잡시도 값수 셈바디 파좀 마잉 버체니 셈바디 약보 네트버 제거봐 디인도 셈바디 당본에 약보 수요 그래 셈바디 약보 수야 탑실라 근데 강제 볼로라 소바 요가라 소바 다짐라 소바 가리 제나양 되게 요레스 Então, sim, tem uma relação. Por um lado, no monastério, a gente tem muitas atividades, muitas obrigações, trabalhos que a gente tem que fazer. Isso pode gerar muito estresse, muita tensão. Então, por exemplo, a gente tem que conhecer muito bem o Dharma, a gente tem que estudar muito bem o Dharma, nós temos que cuidar de pessoas doentes, fazer rituais para as outras pessoas, cuidar de construção, cuidar dos montes pequenos. Então, tem muitos trabalhos que a gente tem que fazer. Então, às vezes, não é sempre que a gente tem oportunidade, mas às vezes, então, a gente tem a oportunidade, quando nós éramos pequenos, então, de jogar futebol, de brincar uns com os outros jogando futebol. E, por um lado, essa atividade física ajuda a acalmar a mente, a trazer uma mente mais pacífica, uma mente mais feliz. E, por outro lado, quando nós temos também a prática da meditação, a meditação significa que nós conseguimos ter uma estabilidade mental. A mente não fica indo para lá e para cá. Então, a primeira coisa que nós temos que cuidar é cuidar da nossa mente, trazer essa estabilidade mental. E quando nós conseguimos fazer isso, então, seja lá o que a gente for fazer, se for futebol, ir na academia, fazer yoga, isso com certeza traz benefício. 다 강제 볼로기르와 강제 볼로 유체네 tene chigi ngaranzo shunge rwa youngsters tenzola tene labja gaya la pe pento chenbo yungu dos nganzola rwa ngayin sena da tingsang tuzu di pe kali chenbo re youngster la rwa kunanzo kashi tene chigi tama tang rwa tene chang tang tene chigi da tingsang drugs ene duwa tenze la tene shun tenzo pe gokurgi dos rwa tene da ta ngazu labja che nerwa chö jikbu masheba che chö dang nyambu sport ding nyambu kiyong na tene chigi shun tenzo la labja gyab tene chigi tama dang chang dang drugs la sopa tenzo pe
저기 락린 제마 주버체니 되네 there's interesting 수액이 답시 소다 저기 부구 중중된 저기 미세 촐라 마조야기 답시라 되네 다 나랑서 라마 림보체든 저 풋볼 가시 짐다 다민나 소리다 저 샘젠라 펜도 체야기 답시 다민다 나소레스 다 쇼라 되는 나라양 수볼 exercise 당 되네 펜도 망부도스 레다 랍저스 and advice, 와. Então, hoje em dia é importante que a gente dê esses conselhos e jovens que jogam futebol e encorajar também os jovens a praticar os esportes, porque hoje em dia tem os jovens, eles enfrentam muitas dificuldades. Tem, né, o álcool, cigarros, drogas, todos esses tipos de coisas estão aí para enganam muitos jovens. Então, para que a juventude não desperdice a sua vida, essas atividades como jogar futebol, ir na academia, elas são muito importantes. Então, os rinpoches, né, os mestres, eles tomam essas atividades como, por exemplo, ir na academia, jogar futebol, como um método para também trazer o Dharma em união com essas outras atividades, com o futebol, com academia, seja lá o que for, para conectar com a juventude. Então, são métodos, né? São meios hábeis. Mas também, sinceramente, para mim, isso me traz muito benefício para o meu corpo, assim, para minha saúde. Rinpoche, então, o seu treinamento foi em meditação? Muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem nada sobre meditação. Então, por onde a pessoa poderia começar o treino de meditação? Quais os primeiros passos ela deveria tomar em direção a treinar sua mente? 저기 곰기 콜라 망보 개바타 싱기메르와 디나양다 저기 도르두직 베이직 잡으직 랍고르와 딘데기 콜라 테식 셰바인다 지당 나랑조 곰 갭세야디 나랑조 셈바디 사자직라 약보진의 대투비하기 답시레도와 단단당 나랑조기 미세나라 기부 매바 동일 다가나신기 뉘몽바다 멘다 용야디 창마 셈디 데마투바치니 용기 요사리 셈디 사자직라 데마투바체비 균생기 대인들이 저기 소소나 투츠 톱두갑수 되네 저기 곰 데스 갭투바이나 약부여레스와 맨날 저기 쇼갱아보네 되네 저기다 파크 때워와 되네 비치 때바다 가바도네요 되네 저기 조조디 당보 레 당보 받을라다 브리딩기 토니 곰 잡야 직체로와 되네 우기야 레야다 마 땅야 라소파 다 딘데 요르와 다 디갑수 되네 양 삼로 땅당잡고 지그와 맨날 당봉아라서 우마 땅송나 와 exhale sigirwa matangna matangdu kapsu ta sosorangila tene stress ta ngarazu mila stress mangbore pe mangbore ten daga nan shingi dungelang pe mangbore oda dine ji semde yang pe mangbore semla kangil ta denzu changma dene ma tensong samgore swa ma chir tensong samne tene ya uk lendu kapsu tene ji sangbe yunde sigirwa tene chigi kibu dewa 다가난 신기다 야가 짱짱 그러봐 가리 유나야 야가 창마되는 수 레야기 탑시 뭐든데지네 우기야 땅마 르셔야 된데 다 당보들라 된데지 제tum나 되네 야부여레스. Então eu não sei muito sobre meditação, sinceramente, mas para dar um ensinamento básico, para dar um ensinamento resumido sobre meditação, a meditação, um dos primeiros pontos para dos motivos da meditação, ou o que a meditação é, um dos primeiros estágios é poder manter a mente em um só lugar, poder ter essa estabilidade da mente em um lugar. Então, o método para que nós consigamos fazer isso, conseguir deixar a mente em um lugar,
primeiramente, a gente não consegue deixar a mente em um só lugar porque a gente tem muito tipo de sofrimento, estresse, dificuldades. E esses fatores adversos, eles então perturbam a nossa mente, não deixam que a gente seja capaz de fazer com que ela permaneça em um só ponto. Então, para que a gente consiga reverter isso, para que a gente consiga manter a nossa mente em um só ponto, quando você tiver um tempo de manhã cedo, ou seja lá quando for, você pode ir para um parque, para a praia, ou onde quer que você esteja. E aí, você pode fazer a meditação da respiração. A meditação com a respiração é usando a inspiração e a expiração. Nós começamos, então, isso está acompanhado também da atitude mental que você toma. Então, quando nós exalamos, nós então deixamos ir todo o nosso estresse. Hoje em dia a gente tem muito tipo de estresse, muitas dificuldades. Então nós deixamos ir, nós liberamos o nosso estresse, nós liberamos o nosso sofrimento, nós deixamos ir as nossas preocupações com a exalação. E depois então quando nós inalamos, imaginamos então que todas as boas qualidades, toda a sensação de felicidade, de bem-estar, seja lá tudo aquilo que for de bom, nós então inalamos isso. E se vocês forem capazes então de primeiro de tudo fazer esse tipo de prática, isso vai ser muito bom, vai ser de muito benefício. 다 셈 세야딜라 ngaranzu lobjong te tubya yores ro perna tanda di mok karpo jidwa mok karpo di ngaranzu sinishani mok karpo di latani yunringpu de te tubya kale yore ro karma nga yang peshe de tubgi mare tene lamsang korang pajoni gari motagi ke migi ke telephone gi ke pugu gi ke kime gi ke ro lamsang anzu mind di tene yang rugres ro ti indi practice tangshu dabong anzu sem lelu shayagi ro ma settle chetube gi thapshi thangbu di mogdela yakpo tarni nima la practice test chene ro karma nga tene yang ale chu tene chene du shatubya thangbu di practice chegores temena ngaranzu mind di tiu nangshi tiu ro tiu mongki nangshi tanda deyu na tanda bhagele tanda di shingala yo na tanda shing jabu digidwa tin nangshi ngazu semdi pe tanda bardu pe kyaglang shor sarare ro ti indu pe kale chembo yore ta thangbu step thangbu de dinde chenchena yabu yores. Então, nós temos que treinar nossa mente. É um processo de um treinamento. E a gente pode começar, por exemplo, em Ponche pegou a xícara como exemplo. Você começa tentando olhar para essa xícara, tentando manter sua mente, olhando para a xícara, você tenta manter sua mente, você tenta estabilizar a mente nesse objeto. No caso, o exemplo aqui é essa xícara branca. E aí você faz isso, tenta fazer isso por 5 minutos primeiro, mas aí você vai ver que é difícil, né? Você vai ver que você começa a se distrair com um som do carro passando, alguém que chamou seu nome. Você se distrai, então você não consegue deixar sua mente, assentar sua mente nesse objeto. O primeiro de tudo que nós temos que fazer é conseguir relaxar nossa mente e assentar nossa mente nesse objeto. Porque sem isso, a nossa mente está sempre dispersa, sempre indo de um lugar para o outro, o que a gente chama da mente macaco. Nossa mente é que nem um macaco pulando de galho em galho. Então, se a gente não é capaz de relaxar nossa mente e assentar ela num objeto, é muito difícil, a gente está sempre distraído. Então, esse treinamento, onde a gente pode assentar nossa mente num só objeto e treinar assim dia após dia, 5 minutos que seja, é de muito benefício para isso. É um bom primeiro passo. Tá tene test tarum ya se toboda ji test ya sheba ina sem neba chigla sani chigla sha tubya gi thapshi di tenshi senior ba temba dang sheba tingi ngarang zu pe tempo chego ye di kechim bure sirwa ta 당부 sheba digirwa sheba digi takje chegore outer wa karedu o di dösha ki shijigre di kontrol gi shijigre di timu gi shijigre di ngagel gi shijigre se ta 당부 sheba digi takje chigirwa takje che o tene ha kosongna di ngarang la lepsongna ngarang la kale chimbu thegire pena attachment da wujigla example sheba inarwa 다 pena mobile da buchigre rwa ta de ngarang zu thangbu chi ta yong du
다 딜레 시부 고코르네 대송나 다 딜레 attachment 첨부 차기래 들어와 되네 다디 고고 민두 삼네르와 디 야보요 말 디기가 되네 저기 무유 촐라레 투수 촐라레 믹 촐라 당기레와 오다 디 야보 민두 삼네 되네 샤바디기 되네 제 딱제 지기로와 되네 템바 디기 되네 지 고다마송나 베 까샤니 낭로라 렙주기 말에 샤바디기 딱제 제디 베 개첨벌 샤바르와 칠로 샤바디기 녀몽바카리 이나양 게마주바체 용 맞추바체 당본이 거랑 용 맞추바체 되네 당본이 마용나 되네 낭라 렙기 말아봐 소소기 되네 강일리 체기 말해 어디인데 템바당 신신디 되네 곰 갸베알라 되네 지기 다 지기 조라부디 디 유나 되네 펜도 쳔보여레스. Então, nessa mesma ideia de a gente conseguir assentar nossa mente no objeto e a gente ter uma mente estável e conseguir praticar a meditação, tem dois aspectos que são muito importantes, que é a atenção, uma atenção cuidadosa e o que a gente traduz em inglês como mindfulness, essa presença de mente, essa cheieza de mente. Então, o primeiro aspecto, essa atenção, na verdade, o primeiro aspecto a gente pode chamar de vigilância introspectiva. Esse é um termo melhor para isso. A vigilância introspectiva e essa atenção cuidadosa, a mindfulness. Então, o primeiro termo, a vigilância introspectiva, ela se refere ao fato de que nós somos cuidadosos, então nós estamos investigando. Quais são o que é a nossa percepção, o que é a nossa mente, o que está chegando à nossa mente, quais são os estímulos que nos causam a ser orgulhosos, a ter apego, desenvolver raiva, desenvolver essas várias emoções aflitivas. Então, nós temos essa vigilância introspectiva de ser muito cuidadoso e analisar essas influências que estão chegando. E nós fazemos isso, então, para que nós não caiamos sobre a influência disso. Porque quando a gente, por exemplo, a gente está sob a influência de apego, pode ser muito difícil. Vamos tomar um exemplo do celular. O celular, quando a gente está muito apegado ao celular, a gente está desperdiçando basicamente o nosso tempo. A gente desperdiça dinheiro, a gente desperdiça tempo, os nossos olhos também. Então, a vigilância introspectiva é analisar, reconhecer que aquilo ali não é bom pra gente e não deixar então com que aquilo venha, com que nós caiamos sobre a influência disso. E Sheshin de takchecheroa, o de mayon yakichedo, ani jampa temba digi pe tembu chine go kanirwa nalola yong machupachi close chena teni kyundi lebgi mares. Então essa vigilância introspectiva é quando a gente analisa e a gente reconhece então essas situações que não são de benefício pra gente. E outro aspecto, então, essa recoleção mental, esse mindfulness, esse aspecto, é a gente então fechar o nosso assim, nos fechar para que não entre essa influência então que a gente reconhece como sendo negativa. 다른 직들이 다양 곰 약보 용야라 영상 다 탑시르와 되는 것이 사운드 여러와 되는 지금 만트라기 사운드 뮤직 자보다 딘데양 딘데 녜네 것이 양 곰라도 스테이킨 딘데양 여레스와 대양 지금 알아서 지금 셈디 흘려샤야기 알아서 셈디 흘려샤나 미세기부 여레 셈디 흘려 마샤나 미세기부 여마레 빼강일 셈부 여레 다딜라 탑시 담인다 나조테니 만트라기 사운드 라 녜네 양 곰자야 되더와 다 사운드 찍부 녜나 펜도 여마레와 만트라기 디테일스와 pena mani peme hung seya drabu chik cheba ina ta chigi rangshin semchen tamji gi gyula changchu gi sem kene rangshin semchen tamji sangi gi gopang topar shu seya chik ta dordu chini laba ina rwa mani gi tuanda drabu chik dordu chini laba ina tende chik samno tang niyang ngak di sa tungi gom dende chik gyab tuba ina yabu res. Chandanyan anzu music tangido YouTube tangla denala music mangbo pe nyembo dinde yor ya mantra yor mani dende chigi drama mangbo yor dende yang ngene kashi gom degi do atingsan tiang pe yabo yor sem lele shayala. Outro método também que a gente pode usar
Hoje em dia, no YouTube, na internet, tem tem muita música, mas também tem muitos mantras que a gente pode usar como um suporte para relaxar nossa mente. Se a gente não consegue relaxar nossa mente, a gente não vai ser feliz. E se a gente consegue relaxar, a gente pode ser feliz, a gente pode aproveitar a vida. Então, Rinpoche dá o conselho que a gente não use só qualquer música, mas sim a gente use os mantras para isso. E a gente conheça um pouco dos detalhes dos mantras ao fazer esse tipo de prática, de escutar. Então, por exemplo, o mantra Om Mani Padme Hum, você reconhecendo que o mantra Om Mani Padme Hum, ele indica, ele tem essência, então, de que possam todos os seres sencientes desenvolver a mente do grande amor, a mente da Bodhicitta, e assim possam todos os seres atingir o nível da budeidade. Então, você pode escutar um mantra sabendo que essa é a essência desse mantra, você escutando e relaxando sua mente assim, isso é algo muito positivo. Ele poderia, Rinpoche, você poderia recitar um pouco do mantra para a gente sentir essa vibração do Om Mani Padme Hum? 저 경기 마그 군도 가르 조상게게 올라긴 도지 징기 엔롤라시 진레시 라자자로 오마니 베메후 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 리르와 통자마소 Qual seria o significado do mantra? Se ele poderia explicar para a gente o significado do mantra. 마니기 꼴라다 제시 게디 망보 요리다 나랑 도르디직마 신기메 디직마 슈나르와 다 당보딜라 옴 세네도와 옴 세야디 테니지게 아 우마세네 텐디직 숭아지도 hidden words 도와 옴기낭라 아 우마세네 다디 가르 쳔게 요르랍나 파보 투지 쳔부 제레식스는 다 compassion 부다르와 콩기 꾸이 연된 숭기 연된 투기 연된 다 연된 진랍당 창마 테니지게 구송 투디기 쳔게 요서레스 Então, há muitas explicações sobre o mantra Om Mani Padme Hum. Uma maneira da gente explicar é a primeira sílaba, então, Om. Om em si contém três sílabas, que é A, U e Ma. Elas estão contidas no som Om. E o que significa, então, é que essa sílaba reúne todas as bênçãos do corpo, fala e mente iluminada do Buda da Compaixão, Chenrezig Avalokiteshvara. Todas elas, então, elas se reúnem, então, quando a gente recita a sílaba Om. 테니 마르니 세기도 마니 마니 세야디기 된다디 마니세나 림부치 차자지로 고기요서리 로와 다 딩상 뒤줄라 림부치 차자디다 지 세르당 다지 도르제 팔람세야다 된소르와 다 디기 되는 지기 나랑조 네캅라 펜토 용기요레 다 이나야 단다 마니 세야디 된다 가르라 고고기 요레슬랍나 장축이 셈딜라 고고기 요레스르와 다 장축이 셈디 나랑쪽이 귤라 유나 데네지기 랑신니가르와 랑당 셈진 신니가기 체디당 체치마 니잘라 데네지기 펜토 용기 요레스 디인두 마니 세야디 장축이 셈 데네지기 이신기 노르부당 자와 장축이 셈딜라 고기레스 마니세야디. Então, quando nós estamos Mani significa, a palavra em si pode significar algo que é precioso, uma joia.
Hoje em dia, então, as pessoas consideram como joias ouro ou diamante. Mas nesse caso, quando nós falamos money, e essas joias, elas podem ter um benefício num contexto imediato, num contexto temporário. Mas quando nós falamos money, a joia que nós nos referimos aqui nesse mantra é a joia da mente da iluminação, a bodhicitta. Então, se nós tivermos no nosso ser, na nossa mente, a bodhicitta, a mente da iluminação, então nós seremos capazes de trazer benefício para nós e para os outros, trazer grande benefício não só para essa vida, mas para todas as próximas vidas, para nós e para todos os outros seres. Então, dessa forma, a bodhicitta, ela é que nem uma joia que realiza todos os desejos. Então, esse é o significado que nós entendemos com Restal Mani, significa bodhicitta, é uma joia, e é uma joia que realiza todos os desejos. Mani Padme Senshidwa Padma Senata Lotus Sigyorwa Tene Ta Lotus Sedi Kandijigrisena Mat Nanya Tyungurwa Matrwa Dam Nanya Ki Yungyori Ya Ki Zambala Meto Pema Dilla Damgi Tima Kugimare Damgi Tima Kugimare Meto Pema Pe Ningjibu Kigiri Daga Nanshingi Papa Tukji Chimbu Chenre Sik Yorwa Chenre Sik Dilla Kyun Tsawani Yomare Swa Ducha Shedang Timu Seyata Buta Kandar Kyun Tsawani Yomare Mendo Pema Nanshin Tima Meba Tene Papa Tukji Chimbu Chenre Sik Dindichi Res Swa Ta Ngaranzo Kari Che Gugu Yore Silabna Ta Mantra Recitation Chekirwa Tikap Susamlo Tangni Tanda Ngaranzo Gi Semdila Kyun Mango Yore Rwa Ducha Yore, Ngagel Yore, Chakdog Yore, Densem Yore Ta Mangbo Yore Changa Gyabtuya Yamare Ta Dendegi Nyo Mongpa Di Meba Sogore Rwa Ta Meba Soyla Di Mantra Tuyamba Tang Meba Chagi Mare Soso Gi Tene Kale Chine Pangore Rwa Duchak Di Chung Chung Ngagel Chung Chung, Chakdog Chung Chung O Dende Chine Kongcho Chung Chung Chine Rwa Dende Chine Ngaranzo Nyo Mongpa Di Pangu Yores Tene mento pema nanshin tima meba sogu gyores ngaranzo gi lunga yisum diyang. Então, próxima sílaba, a próxima palavra é Padme, Mani Padme. Padme significa lótus, a flor de lótus. E a flor de lótus, ela é uma flor que ela nasce a partir do lodo. Mas ao nascer do lodo, ela nasce muito bonita, ela não é maculada, ela não nasce suja pelo aquele lodo. O aroma dela é um aroma muito perfumado. Então, da mesma forma que a flor do lótus ela não nasce maculada, Chenrezig, o Avalokiteshvara, ele não tem nenhum tipo de falha, ele não tem nenhum tipo de defeito algum. Ele é imaculado como a lótus. Então, ao recitar esse mantra, ao recitar e ao estar Mani, nós temos muitas falhas na nossa mente. Nossa mente é muito maculada pela uma agressividade mental, por orgulho, por apego, raiva. Na verdade, é incontável as tantas máculas, as tantas defeitos que a gente tem, certo? Então, ao recitar o mantra de Om Mani Padme Hum e a sílaba e a palavra Mani, o que acontece é que nós não vamos imediatamente se desfazer de todas essas falhas, se tornar imaculados, mas aos poucos a gente vai então diminuindo o nosso apego, a gente vai diminuindo as nossas emoções aflitivas. Então, dessa forma, ao recitar esse mantra, nós vamos nos tornando que nem essa lótus imaculada, onde as nossas 3 portas de corpo, fala e mente vão se tornando aos poucos imaculadas, que nem uma flor de lótus. Tene ta hung shi seyadi ta dorduni shena tene chinlab dang ngudrub shuwi ki tuanda drabu chik resrwa ta dorna tene pakpo tukje chenpu chenre segi u song tuki chinlab di ngaranzu semchen tsangma ki gyula topor shu seya drabu chik ta mani di ki tuanda drabu di dordu cheni shena dende chik res. E, em resumo, quando nós estamos, então, Hum Shri, o significado, em essência, é que nós estamos, então, recebendo todas as bênçãos e todas as realizações, os siddhis do nobre, poderoso Avalokiteshvara.
Então, em essência, a essência desse mantra que você pode considerar, então, é que ao recitar, nós aspiramos para que todos os seres possam atingir as bênçãos do corpo, fala e mente iluminado de todos os Budas. Então, esse é, em essência, o que nós aspiramos ao recitar esse mantra. Rinpoche, no Brasil, em diversas culturas, nós falamos sobre amor. E no Dharma do Buda, né, como que é definido a palavra amor e que gestos práticos nós podemos fazer no dia a dia para aumentar a nossa capacidade de amar? 다디 단다 키랑조 브라질기 롱발레티니 제와디 케침보 지기레스 랍기도 빼야 보래 봐 마란조 제와세야디 지기 창말로 거야 디레 봐 제와세야디 되는 지기다 베나상기 좀 된디 이나양 당부 잠죽 초도 투게세 지기 어봐 지기 다디 카리 랍기 요르스 랍나 심진 망부직다 동일기 나르데 요르와 동일기 동데 요르 디 심진상 동일레 제야기 동일레 저야기 체도 대상기기 최도 버봐 당한주 낭슈데야 된데랑레와 지기 제와 조치니 지기 요르 장주기 셈스기도 다 결한주기 제와 시고르 러브 시고르디 만주 장주기 셈스기 요르디 직바리 신달라다 펜도체야 신달라 제와체야 디르와 남슈도 케버민도 찍바레도스 tirdanki tsewadon. 제제제 제와세다 당한주 미나 지기 소소기 capacity 충중을 나눠주로 퍼스널기 제와체야디 소소기 파마라 제와체야 소소기 되니 부굴라 제와체야 소소기 킬라 제와체야다 디 난주 테스 충중직레르와 되네다 낭추기 낭베기 제와체당디 창말라 지기레스와 소소 다이나레 되는지 가리 있나요 심진 컨디지 있나요 창말라 제와치기요레스 하람 찍버더브레도스. Então, como você comentou, aqui no Brasil, as pessoas falam muito, as pessoas consideram que o amor é uma coisa muito importante. Isso é muito bom, isso é ótimo. Todos nós precisamos de amor. No contexto dos ensinamentos do abençoado, do Buda, ele fala que nós precisamos engendrar, que nós precisamos trazer à mente a bodhicitta, a mente da iluminação. Isso se dá, então, quando nós reconhecemos que todos os seres eles estão afligidos, eles estão afundados em sofrimento. Então, para que eles possam se libertar desse sofrimento, nós então buscamos realizar o benefício das pessoas. Então, nessa forma, a prática da bodhicitta, ela é a prática do amor, é a mesma coisa. Então, quando você fala de amor, é isso, é querer cuidar dos outros, é querer trazer o benefício para os outros. Então é muito parecido, na verdade, se você for parar para pensar. Então, querer beneficiar o outro, o amor, então. Nós, enquanto pessoas, nossa capacidade para amar, às vezes ela não é tão desenvolvida. A gente consegue talvez amar nossos pais, nossos filhos, talvez nosso cachorro. Mas no Buda Dharma, o que nós buscamos é estender esse amor, essa capacidade de amor para todos os seres. Para os nossos inimigos, para seja lá quem for. Mas, em essência, essa essência do amor, enquanto querer beneficiar o outro, ela é a mesma. Tanda kiranzu ta zewa chigirese yadi pe yapures titini cheru tangures wa tangbu family nanglo la che teni chopo che teni neighbors la che teni uberland gi chongcho changmal la ta teni chongso na teni jing zambulin changmal la zewa se de tende ji ya kongpel rotub na pe yapures wa nangchu gi tawa koran tende da buchi re teni kiranzu ya tende nangi yusare pe yapure di culture di Então, o amor é algo que nós devemos expandir. Nós devemos expandir, ter amor para nossos pais, é expandir para a família em geral, é expandir para os amigos, para aqueles próximos, expandir para a nossa vizinhança, expandir para a cidade inteira aqui em Uberlândia, se você conseguir espalhar seu amor pela cidade inteira. E aí, expandir esse amor. Esse é o ponto que nós precisamos fazer.
Esse é o ponto da visão do Buda Dharma. E sewa de Gyatchenpo de Tongurero, Gyatchenpo Chigure, Dima Senpo Che Careções. Zambuling la Kyabna Yabores. E se então a gente puder expandir essa nossa visão de amor para que ela encompasse todo mundo, todo o universo, isso é o ideal. Tekba Chenbyo Sambare. Essa é a motivação, essa é a mente do caminho do Mahayana, do grande veículo. Nós queremos agradecer, thank you so much, Rinpoche lá, por esse momento, por gravarmos o nosso primeiro episódio. Tene PMC Yabu Chung Song Surwa. Tene Tujeche Tene and Brazil Leba Tsar Nibare. Tene Ngade Kadu Yuna Yang Pe experience Sigurwa, experience Yabu Chung Song Changma Chiki Mi Changma Samsung Che Mi Changma Cheba Yapu Che. Tene Chiki Gazum Rwa Mi Changma Tusuna Hi Hello Sing Washing na Mashing na Labgi Duwa Debala Yagarla Labgi Mare Pe de Dongba Nakpu Chigiri Debala Lamsang Lakpa Tang Ha Hu Hello Sene Pe Culture Yabu Shibu Dus Rwa Pe Gabu Chung Tene Changma La Tuji Ches Shumins. Então Rinpoche agradece a oportunidade. Rinpoche diz também que essa é a segunda vez que ele vem ao Brasil e que ele gosta, todas as experiências que ele teve aqui foram muito boas. Em especial, ele aprecia muito as pessoas aqui, né? Seja lá quem você se encontra, se você conhece ou não conhece a pessoa vai lá e fala, oi, tudo bem, a pessoa cumprimenta, a pessoa estende a mão para cumprimentar. Às vezes na Índia não é assim, as pessoas às vezes não são tão simpáticas. Então Rinpoche acha a cultura e o comportamento das pessoas aqui muito bom. Ele fica muito feliz com isso. Ani Rinpoche ngala de la veti que Rinpoche ngoma lá, ngana so sun wa o maum falanga Brasil ganze falou de sema quem brasileiro de ganze falou de sema quem lama que geu aí os roa. Dene dinja zina kuti fazina ngana so tento pe mambo. Tinha. Ganze zinha tuegi. De brasileiro roa. Ganze falou de sema quem dan lama Brasil miki tempo che roa. Dene Pe Gabu ta tuna sambe rewain roa. Ganze polo tene pe especially the World Cup chigirwa World Cup chidi ta nga follow chesa chigyor follow chesa di Brazil Portugal dingi zo cheni chigiyos nazo. Eu só comentei assim rapidamente com o Rinpoche, porque na última vez que o Rinpoche esteve no Brasil, ele comentou que ele gostaria de renascer como um jogador de futebol brasileiro que fosse beneficiar as pessoas pelo Dharma também. Então ele fez essa aspiração e disse assim, Rinpoche, se possível, seria muito bom se eu pudesse, pelo nosso benefício, fazer isso. Ele disse, sim, não, seria muito bom. E ele comentou também que ele falou que é uma aspiração. E ele comentou também que ele acompanha o futebol, ele gosta muito de futebol, especialmente na Copa do Mundo, ele sempre segue. Os países que ele mais gosta é o Brasil e Portugal. Sim.